Bem, e conforme anunciado por você, nós trazemos agora para a abertura dos trabalhos um especialista em segurança da informação, em gestão de projetos e em crimes cibernéticos, com profundo conhecimento em segurança cibernética e em proteção de dados pessoais. Ele é membro da International Association of Privacy Professionals, IAPP, certificado XIA em proteção de dados e privacidade e em ISO 27001. Ele tem ampla experiência em gestão de riscos e em gestão de processos organizacionais. Portanto, o nosso muito bom dia ao convidado especial desta manhã do Security Leaders Nacional edição 2021, Arthur Sabah, diretor do Conselho Diretor da ANPD. Bom dia, Sabah. Bom dia, professor Ângelo. Muito obrigado por essa apresentação tão maravilhosa. Já quase que eu olhei para trás, pensei que era com outra pessoa, né? Essa pessoa... Mas muito bom mesmo, muito obrigado, é uma honra estar aqui. Graças, Sérgio, muito obrigado pela oportunidade, agradeço a todos que estão nos assistindo também. E é uma oportunidade magnífica da gente trocar ideias, né, sobre como está a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e a LGPD no nosso país. Né? Deixo com vocês a abertura, qualquer coisa, né, aí eu já entro em seguida, não sei se é assim, Graça, você que comanda aí também. Não, já estamos com você no ar, e um dos temas, Sabah, que nós preparamos aqui, acreditamos que seria muito interessante você iniciar a sua fala, que é justamente nos atualizar em relação às novidades da ANPD nesse finalzinho de ano e, claro, o que você puder adiantar para a gente também no início de 2022. Vamos entender um pouco mais esse trabalho, né, magnífico e tão desafiador que você tem aí à frente, junto com todo esse time da ANPD. Muito obrigado, Graça. Então, o que eu tenho para dizer sobre esses trabalhos agora os mais recentes da Autoridade Nacional de Proteção de Dados desse segundo semestre, já caminhando, então, para o final do ano e também para o ano que vem, né, início, agora janeiro, né? Então, nós estamos com alguns desafios e parece que as coisas cresceram em complexidade, né? Elas não, antigamente, né, inclusive as dúvidas da sociedade, das pessoas também, e instituições públicas e privadas também cresceram em complexidade. Né? No início, o pessoal tinha dúvidas sobre o que fazia o controlador, o operador, agora a coisa evoluiu, agora já são mais questões relativas à divulgação, compartilhamento, com relação à transferência de dados internacionais, pequenas e microempresas. E todos esses temas são temas que são muito caros para nós, né? Eu mesmo tomei a liberdade de me aprofundar mais, junto com meus colegas aqui da NPD, e também está no nosso radar. Nós, em breve, deveremos, acredito, firmar, né, um acordo de cooperação técnica com o Tribunal Superior Eleitoral, né? Está em vias de ser assinado, né? Então, quer dizer, é um acordo que vai ajudar a construir esse ambiente normativo de proteção de dados pessoais com foco agora no eleitor, né? Então, o eleitor, o cidadão, claro, o titular de dados pessoais, tem que ser respeitado em toda as suas vontades, né, e desejos com relação na sua privacidade. Também deveremos, a cavaleiro dessa situação também, nós deveremos em breve também estar lançando, acredito que junto com o mesmo Tribunal Superior Eleitoral, um guia de proteção de dados pessoais nas eleições, né? Esse guia é muito esperado, muito interessante, porque ele vai trazer exemplos, ele vai trazer recomendações, orientações sobre como devem agir os agentes de tratamento, né, na esfera política, em campanha eleitoral, e também vai orientar, recomendar também ações para que o titular de dados possa exigir e exercer seus direitos com base na LGPD. Também estamos nos encaminhando para uma versão final após consulta pública, tomada de subsídios, consulta pública, audiência pública, da norma de pequenas e microempresas, né? Então, uma norma que ela foi lançada para a consulta à sociedade, com algumas dispensas, algumas flexibilizações. Isso é um desafio, porque é uma norma que pensávamos que seria algo mais objetivo, mas ela
perpretada, ela é cheia de subjetividades e, claro, em alguns momentos a NPD vai ter que exercer o seu poder discricionário, né? Ou seja, vai ter que chegar e decidir. Né? Poder discricionário é a palavra bonita para decidir finalmente. Né? Então tem que decidir, em algum momento vai ter que dizer. E, né, também, em breve, a NPD deverá lançar um posicionamento sobre divulgação e compartilhamento de dados pessoais pelo poder público. É claro que não estamos falando de todas as operações de tratamento, porque ali no artigo 5º nós temos uma série de operações, porque tratamento é tudo que se faz com dado. Né? Mas nós estamos dando ênfase a 2 operações de tratamento, divulgação e compartilhamento. Depois virão mais interpretações, mas por enquanto será isso. Nós também estamos continuando com os nossos projetos junto ao governo federal e ao Ministério da Economia para nos tornarmos uma autarquia especial. Né? Então, ano que vem é um ano eleitoral, nós temos que correr com isso, porque diz a lei que a partir de julho não se transforma nada, né? É proibido, né? Não pode ter acréscimo de carros, transformação de estruturas. Então, temos que correr com isso e a ideia é que nós consigamos adquirir uma independência orçamentária e administrativa, porque nós temos a independência técnica e decisória e o governo federal já deu aval dessa transformação em autarquia especial. Não seremos uma agência reguladora aos moldes da lei das agências, né? Mas teremos uma autoridade com mais, vamos dizer assim, mais independente, né? Com uma independência mais caracterizada, inclusive obedecendo, seguindo, né? aquelas orientações da própria Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, né? que identificou a autoridade muito bem, só que ela precisa de uma autonomia maior e essa autonomia virá com essa transformação da natureza jurídica. Isso é importante, não só para nós, é importante, claro, para toda a sociedade, né? Porque nós vivemos para servir o cidadão, né? Então, esse é o nosso principal voto propulsor, né? Aí, ano que vem, nós temos também alguns temas que estão correndo paralelo, né, com toda a nossa agenda regulatória, porque a nossa principal motivação, claro, é cumprir a agenda regulatória. Né? Então, nós temos as normas de comunicação de incidentes, nós temos as normas de relatório de impacto e proteção de dados pessoais, que tem que sair, vamos ter uma norma específica sobre o encarregado, e isso é importante porque ele impacta, né, a sociedade, o encarregado. E aí nós vamos também analisar alguns itens, eu acredito, que são muito interessantes, como o direito de criança e adolescente, né? Como também outra coisa que se fala pouco, mas também nós queremos abordar isso, é a nossa intenção, falar também do tratamento de dados pessoais de idosos, né? Porque ali tem um dos incisos que são nossas competências, que configuram nas nossas competências no artigo 55J, diz ali que os dados pessoais de idosos merecem um tratamento simples, claro e adequado ao entendimento. Ou seja, são aspectos que nós temos que cobrir, provavelmente serão guias orientativos, né, não serão resoluções, mas que são aspectos importantes que não podem ser deixados de lado. Mas é claro que a prioridade é a nossa agenda, fora aquele grande item que vai nos tomar praticamente o ano de 2022 todo, que é a resolução de transferência internacional de dados pessoais. Essa aí realmente volumosa. Né? Eu gostaria, Graça, nesse momento, de me colocar à disposição para aqueles que quisessem, para as perguntas, que eu tenho certeza que você deve ter muitas, né? Aí a turma deve ter muitas, e aí, né, a gente foca mais nas perguntas, mas o que a NPD tem feito é isso, né? E acredito que é uma frente ampla, mas que vamos conseguir cobrir. Perfeito. Excelente, Arthur Sabá, com certeza temos sim perguntas. Eu tenho, mas vou priorizar, vou iniciar pelas do público, né? Nossa audiência, que está sempre aqui nos acompanhando. Então, nós já temos aqui, inclusive, deixa eu passar também mensagem aqui do Gilberto Fernandes Nepomuceno, que tenhamos um bom dia, certamente será um grande evento, sucesso para todos nós, para você também, e várias outras mensagens que vocês estão nos enviando de sucesso, um ótimo dia de evento, muitíssimo obrigada. E mandem, então, suas perguntas, oportunidade única essa aqui.
O Rogério Orefice, eu acredito que seja esse o sobrenome dele, está mandando um olá, um bom dia, agradecendo sua presença, parabenizando. E a dúvida dele é se existem cursos, Sabá, ou certificações relativas à LGPD elaboradas ou indicadas pela NPD. Essa dúvida, Sabá, tem sido constante ao longo do evento. Tem tido uma proliferação de cursos e de certificações. E as pessoas sabem que é necessário se especializar. Só que é difícil, às vezes, quando você não tem tantos conhecimentos sobre o tema, selecionar o que seria melhor. Então, essa pergunta, se esses cursos, essas certificações estão sendo elaboradas ou vão ser indicadas pela NPD. Muito obrigado, Graça. De fato, essa é uma pergunta que ela surge com frequência, né? O pessoal quer se especializar, isso é muito bom, né? O pessoal quer correr atrás, o pessoal quer entender mais da lei, e nada melhor que um processo de certificação, que inclui aula, né, e a prova em si. Com a aferição de um documento, de outorga de um certificado, isso é muito importante para o currículo, importante para a vida profissional da pessoa. Eu acredito, que nós estamos na seguinte situação, claro, nós já temos um planejamento como NPD, de trabalhar com algumas escolas de governo para poder abrir, né, sermos conteudistas de cursos, tá? A NPD como conteudista, não como professores, instrutores, porque senão a gente não faz outras coisas, né? Se a gente for dar aula, aí acabou, né? Quem é que vai ler a norma, quem é que vai produzir? Não dá, fica difícil. Então, a gente vai seremos conteudistas, tá? De cursos. Esses cursos, eu acredito que serão abertos. Agora, é a nossa intenção. Agora, não seremos nós que queremos promover esses cursos, tá? Não temos no nosso mandato esse tipo de especialização aqui, de especificação, né, doutrinária. Agora, quanto à certificação, é algo que nós, por enquanto, nós deixamos que o mercado se autorregule, né? Ou seja, existem instituições já bastante consagradas, né, que abrem cursos de certificação e eles vão, né, vamos dizer assim, é algo comercial, mercadológico, e nós não queremos interferir nisso. Porque, imagina, se a NPD criar uma certificação, ela quebra todo mundo, né? Porque todo mundo vai dizer, a NPD é a autoridade, né? Então ela quebra todo mundo. Então, nós vamos deixar que o mercado se regule, nós estamos acompanhando, nós estamos vendo que existem iniciativas muito boas, com conteúdos muito bons, tá? Com interpretações alinhadas com a da NPD, porque a NPD é o órgão máximo de interpretação da lei. Em qualquer momento, ela vai, claro, o único cuidado que você tem que prestar atenção com o curso de certificação é saber se essas entidades estão realmente alinhadas doutrinariamente com a LGPD, porque tem muita invenção, viu? Tem muita gente inventando coisa, né? Então, o que acontece? Às vezes, o camarada que não tem muita coisa, porque a LGPD é uma lei geral, né? Claro, é uma lei geral, então ela endereçou muita coisa para a autoridade regular. E no afã de tentar regulamentar, ele acaba inventando doutrina. Então, isso tem que ter cuidado com isso, né? Mas, fora isso, né, nós deixamos que o mercado se regule. Não está no nosso radar criar certificações. Ou indicar, também não podemos. Perfeito. A Leila Medeiros pergunta o seguinte: com as sanções entrando em vigor, né, muitas idas e vindas, como é que está a aplicação dessas sanções? Essa parte da NPD se preparar para aplicar sanções, porque nós estamos vendo que continuamos tendo aí uma série de incidentes, né, de segurança, muitos envolvendo, inclusive, vazamentos de dados. Então, esclarece para a gente, Sabá, se essa questão das sanções e multas, como é que isso vai na prática, ou como já está na prática acontecendo. Sim, já está na prática acontecendo. Excelente pergunta, já está na prática, sim. Quando chega para nós a informação, nós notificamos aquele controlador, né? Ele tem que apresentar suas razões, tem que explicar o que aconteceu, ou ele faz a comunicação de incidente, ou nós recebemos por meio de uma denúncia, ou simplesmente ficamos sabendo mesmo pela mídia, e aí nós fazemos a notificação, e aí, a partir da notificação, ele tem que apresentar suas razões, né? O que está acontecendo, o que ele fez em virtude daquilo ali, né? Em que reside a ação dele, né? E a partir daí, com base na nossa norma que já está aprovada de processo de fiscalização e processo administrativo sancionador, nós vamos analisar o caso e aí poderemos, então, aplicar aquelas sanções administrativas, exceto
de multa simples e multa diária. Inclusive, já tivemos uma reunião aqui interna corpus aqui da NPD, e já onde a coordenação geral, nossa coordenação geral de normatização, brilhantemente apresentou, né, já o que seria vamos dizer assim, um protótipo, né, não dá nem para chamar de minuta ainda, porque não está consolidada, mas em breve será, da norma de dosimetria, né, porque a lei exige que para a aplicação de multa simples e multa diária haja um cálculo dosimétrico, né, uma metodologia matemática, né, que leve em consideração uma série de critérios e de parâmetros, que são diferentes, né? Uma coisa é critério, outra é parâmetro. Então, alguns deles serão atenuantes, outros serão determinantes vamos dizer assim, da sanção, né? Então, tudo isso está sendo considerado, mas não é algo simples, é algo que em alguns momentos são critérios que tendem a ser subjetivos, por mais que fujamos disso. Mas nós estamos nesse sentido agora. Perfeito. Temos também uma pergunta do Rafael Maggioli, do TJ de Minas Gerais. Bom dia, Arthur. Imenso prazer estar podendo participar. Vejo que hoje, no jurídico, temos pouca adesão da LGPD no estado de Minas. Existe algum trabalho pela NPD para o ano de 2022 para esse segmento, no âmbito público, nesse segmento em que ele atua, né? Tribunal de Justiça? O que acontece? Nós estamos nossos diretores, né, eles estão constantemente participando de reuniões e de eventos junto a representantes do setor do poder judiciário, né? Então, nós temos já muito contato com o Ministério Público, com o Conselho Nacional do Ministério Público, CNPq, né, CNMP, perdão. Nós temos também participado de eventos com tribunais regionais, né, exatamente para poder incentivar e trocar ideias e saber, medir a temperatura também, né, e eles também saber de nós o que seria melhor fazer, né? Então, eles têm vamos dizer assim, uma maturidade muito boa na parte de proteção de dados pessoais. Pode haver um certo descompasso em relação de região para região, em termos de compliance, de conformidade à lei ou da construção de instrumentos, resoluções próprias que vão adequar aquele órgão específico à LGPD. Mas todos estão atuando, nós não estamos vendo ninguém parado. Isso é uma coisa boa. Perfeito. A Mônica Rodrigues, da Alfair, ela também parabeniza, diz que está à frente desse projeto na organização dela, e ela foi bastante certeira aqui, porque ela mandou numa pergunta, ela mandou 3 questões, Sabá, mas vamos tentar aqui. Vamos lá. A NPD também poderá priorizar o tema de tratativa da anonimização? Essa é a primeira. E em relação ao perímetro de rede alinhado com segurança da informação, como a NPD estará tratando isso em 2022? Pentest e gestão de vulnerabilidade continua sendo o melhor processo? Então, ela manda 3 perguntas, né? Tema de tratativa de anonimização, a questão do perímetro de rede alinhado com segurança e pentest e gestão continuando a ser o melhor processo, na sua opinião. Perfeito, excelente pergunta, as perguntas dela, né? A primeira é bem específica de proteção de dados, as outras são bem relativas à segurança da informação, medidas técnicas, né, de segurança da informação, também contempladas ali no nosso capítulo 7 da LGPD, né? O que acontece? Inclusive, ontem eu estava falando sobre, na comissão do Senado Federal, na comissão de Ciência e Tecnologia do Senado e Inovação, exatamente sobre essa parte mais relativa a 5G, né? E como é importante a parte de segurança da informação. Bem, a primeira pergunta é a seguinte, na verdade, as técnicas de anonimização, existem várias técnicas, né? Então, a NPD vai se debruçar sobre isso sim, mas como é algo que pertence àquela esfera de elaborar parâmetros técnicos para o cumprimento adequado da LGPD em determinados pontos, não está no nosso radar por enquanto. Mas, quer dizer, não está na nossa agenda, mas nós vamos contemplar isso sim, né? Já tem gente estudando isso na NPD, né? Eu acredito que para o próximo ano teremos novidades sobre essa parte de anonimização e pseudonimização, tá? Porque é muito importante, né? Até porque no artigo 16 da lei, né, no último inciso, diz que
um controlador só pode guardar por interesse próprio dados pessoais desde que anonimizados. Uma vez que estiver terminado o ciclo de tratamento, ou terminado o tratamento mesmo que ele queria. Então, a anonimização é muito importante. Quanto às outras duas perguntas, são aspectos técnicos de segurança da informação em que a ANPD ela não pretende descer muito a fundo, porque existem muitas metodologias, existem muitas padronagens, vamos dizer assim, né? Standardizations, assim, que cada órgão deve se conhecer. Nós conversamos muito com autoridades europeias, né? E é bem interessante porque elas têm essa visão também, né? Ou seja, cada controlador, vamos dizer assim, no nosso português bem coloquial, cada um sabe onde cala a perna, né? Cada um sabe de qual a infraestrutura de TI que tem. Então, se eu disser assim, olha, o ideal para nós é a gente colocar, eu costumo usar essa coisa, né, de aquele sarrafo de salto com vara, né? Então, a gente bota ali. Na Olimpíada é a mesma coisa, né? Tem gente que passa raspando, tem gente que passa com sobra, né? É a mesma coisa. Vai ter que passar aquilo ali. Agora, o estabelecimento de metodologias de per se, o estabelecimento de ações muito operativas, nós não pretendemos fazer, porque corremos no risco de colocar sobre os ombros de alguém que tem uma arquitetura menor algo muito grande. E vice-versa, né? Então, seria mais ou menos nesse sentido. Perfeito. Muito bom. Vamos, então, continuar aqui. Depois eu começo a trazer as minhas, eu vou fazendo aqui um equilíbrio, mas como tinha um acúmulo aqui de perguntas da plateia, estou dando preferência. E o Lucas D'Artora, da Prátido Naduzzi, eu acho que é uma empresa, né? Ele está falando aqui o seguinte, Arthur: meu nome é Lucas, sou gestor de projetos e estou à frente do Programa de Privacidade e Proteção de Dados da organização onde eu atuo. Minha pergunta é se existe um calendário da ANPD de visitas ou auditorias a organizações, independente do ramo de atuação. Eu trouxe essa questão porque isso tem também sido aqui alvo de muitos questionamentos. Se a agência vai ter esse trabalho de campo, se existe isso, se está na agenda, se está no radar, né? Achei muito interessante o Arthur falar, tem coisas que estão no radar, tem outras que estão na agenda, né? Porque são muitas demandas. Então, esclarece para a gente esse aspecto, Arthur, desse trabalho de campo da agência. Essa pergunta é excelente. Sim, muito obrigado, Graça. Desculpa, essa pergunta é excelente, ela tem sido recorrente também. Porque o pessoal quer saber como a ANPD vai atuar no seu processo de auditoria e fiscalização, né? Supervisão. São verbos parecidos, diferentes, mas não são similares, né? Cabe à ANPD auditar, supervisionar e fiscalizar, não investigar, né? Mas auditar, supervisionar e fiscalizar. O que acontece? Como nós temos um efetivo muito pequeno ainda, eu estou sendo bem transparente, claro, né? Sempre com vocês, né? A nossa realidade é que nós estamos com um efetivo muito pequeno ainda. Nós não temos condições de fiscalizar, de fazer um calendário. A ideia é excelente do Lucas, mas não temos condições de ainda fazer isso. O nosso calendário, eu acredito, ele ficará restrito, isso ainda vai ser escopo de decisão do Conselho Diretor, mas eu acredito que ele ficará restrito, por enquanto, àqueles grandes donos de ativos de informação, né, com ênfase no poder público, né, porque é natural que o poder público ele detém uma quantidade volumétrica enorme de dados pessoais, porque ele tem que se prestar o serviço, né? Então, naquela relação assimétrica, que a gente sabe que é tremendamente assimétrica entre o cidadão e o poder público, porque se ele não entregar os dados, ele não recebe o serviço, né? Então, cabe ao poder público custodiar esses dados com toda a responsabilidade de segurança. É diferente do setor privado, e claro, se for uma grande empresa, se tiver uma grande base de dados ou uma startup tal, que trabalhe com isso, é diferente. Mas, por enquanto, nós vamos dar atenção para aquelas áreas que são mais sensíveis ao cidadão, né? É claro que não impede que futuramente a gente coloque também no calendário organizações de grande porte. Aí nós temos que ver isso, mas, por enquanto, seria isso. Perfeito. O Paulo Rogério Dias de Oliveira faz uma pergunta específica, ele é da Central Unimed, e ele quer saber como estão, Arthur Sabá, as tratativas com a ANS para orientações específicas para operadoras de plano de saúde. De novo, Arthur, eu trago essa pergunta porque em todas essas áreas específicas de atuação, as pessoas têm dúvidas, né? Tem até aquele overlap de regulamentações, superposições. Então, esclarecer um pouquinho esse ponto em relação a como essa atuação
tanto especificamente na área de planos de saúde, em outras áreas que também têm suas próprias regulamentações. Assim, excelente. Nós já estamos em conversa com esse órgão e com outros órgãos que também pertencem ao sistema de saúde. Por quê? Porque é claro que, como eles tratam dados pessoais sensíveis, né, não é que eles não possam tratá-los, eles podem e devem tratá-los, só que os requisitos de segurança, a cautela que tem que haver, né, com relação ao tratamento, às operações de tratamento desses dados, ela é superior. Né? As camadas protetivas são mais grossas, vamos dizer assim, né? São maiores e mais grossas do que sobre aqueles dados pessoais regulamentados pelo artigo 7º da lei. Aí nós estamos falando do artigo 11, né? Então, aquilo do artigo 11, aí sim merece uma atenção especial, mas nós estamos lidando com eles e tem muitas organizações, assim, finalistas, estou falando de hospitais, que já estão seguindo diversas normas, já estão implementando, né? Mas nós estamos de olho, sim, estamos em tratativa. Perfeito, muito bom. Carlos Alberto Conceição está parabenizando, excelente painel, virou um painel, né? Muito bom, né? Um painel feito com vocês, maravilhoso, né? Para mim, como mediadora, é um imenso prazer. Muito bom. O que temos no radar, no caso da NPD, em relação aos DPUs? Eu separei também, porque isso é importante. Hoje, algumas empresas ainda não têm bem definido o que esse profissional faz e como a NPD vai avaliar esse profissional realmente. E saber se ele tem condições para atuar. E junto com essa dúvida clássica, né, que a gente está sempre esclarecendo com o Arthur, dessa função em pequenas e médias empresas, né, Arthur? Que eu acho que a gente aqui, no Security Leader, pela amplitude do evento nacional, a gente tem vários perfis, né, de empresas, e tem muitas médias, e também eu fico muito feliz de estar atingindo o público também de pequenas empresas. Então, muitas dúvidas em relação a essa função, né, tanto nas empresas, como que a NPD está vendo isso, mas também nas pequenas e médias, né? Pois é, Graça, muito boa pergunta, excelente a pergunta, né? Ela também tem vindo muito, é uma pergunta muito boa. E é uma pergunta que, para responder integralmente, a gente ia ficar aqui até 8h30 da noite, mais ou menos, né? Porque ela exige uma extensão de abordagem. Eu vou tentar ser bem sucinto nisso, né? Vou exercer o meu poder de síntese, né? Mas o que acontece? Né? A lei ela foi muito econômica, tanto na lei LGPD, tá? Tanto na definição do encarregado, no artigo 5º, quanto nas suas atribuições do artigo 41. Então, o que a NPD vai fazer? Tá? Ela vai pegar aquele artigo 41 junto com a definição do encarregado no artigo 5º, e nós vamos pormenorizar, vamos analisar literalmente, vamos fragmentar, vamos explodir aqueles verbos e saber até onde eles vão, o alcance da servidão, né? A servidão é o verbo, né? Vamos explodir aquilo ali. E quando você começa a analisar, você já vê que a própria lei, ela reconhecendo a relevância e o peso que tem o encarregado em uma organização, ela, no seu parágrafo 3º, se não me engano, no artigo 41, acho que se não me engano é isso, ela facultou a ANPD estabelecer normas complementares sobre as funções e atribuições do encarregado e também cogitou hipóteses de dispensa de indicação. E ela colocou alguns parâmetros, dependendo do seu, aí coloca lá, né, da natureza, do porte e do volume de operações de tratamento que aquela organização realiza. Olha só a profundidade do negócio. E ela ainda complementou isso no inciso 18 do artigo 55J, nas competências da NPD, quando disse que pequenas microempresas, startups e entidades assim, disruptivas, né, elas terão um tratamento diferenciado. O legislador quis fazer algo que também o europeu fez. Né? O que foi? Não colocar sobre os ombros de entidades, organizações muito pequenas, um custo tão grande que inviabilize o seu negócio. Daí nós já vamos da primeira conclusão. O encarregado não pode ser alguém despreparado. Primeiro.
O encarregado, ele precisa de ter uma formação específica. Não dá para você designar o encarregado numa reunião ali. Você é encarregado, tá? Obrigado, tchau, vamos botar aqui, vamos espalhar aqui na empresa que você... Não é assim que funciona. O encarregado, ele tem que ter um perfil específico. E nós vamos tratar isso. Nós colocamos somente uma prévia naquele nosso guia de agentes de tratamento, né? Mas aquela é uma prévia muito superficial. E alguns pontos foram muito contestados também. Né? Acertadamente contestados. Né? Porque aquilo ali foi culpa minha também, porque eu sugeri que pegasse algumas coisas do DPO europeu e incluísse. Aí o pessoal acreditou em mim, incluíram, né? E agora eu que estou apanhando. Mas, na verdade, eu coloquei aquilo ali porque nós vamos ver, nós vamos acabar chegando lá. Porque o que acontece? O encarregado ele tem que ter um perfil pessoal, que ele tem que ter capilaridade, transversalidade, ele tem que saber conversar com a alta administração, com os escalões subordinados. Ele não pode ser uma pessoa, como diz, né, no carioca, marrento, né? Ele tem que ser aquele cara que seja uma pessoa de agradável, de bom trato, né? Que saiba conversar com as pessoas, porque ele vai ter que chamar, ele vai ter que assessorar a alta administração se estiver fazendo alguma coisa errada, e ele vai ter que chamar a atenção sim, ele vai ter que orientar os escalões subordinados da alta administração se estiverem fazendo operações erradas de tratamento de dados pessoais. Então ele vai ter que, mas só que para fazer isso já vem o segundo ponto, ele tem que conhecer muito a lei, ele tem que conhecer a operação de tratamento, ele tem que conhecer principalmente aqueles princípios do artigo 6º, né? Sim. Aí, finalidade, adequação, necessidade, tudo aquilo ali, eu não vou citar aqui, eu já quase decorei, né? Mas, né? Eu tenho que saber aquilo ali, porque eu vivo lendo a lei, né, Graça? Parece aquele, né? Eu brinco dizendo que eu sou quase um judeu ortodoxo, né? Eu fico lendo a lei o dia inteiro, né? Porque, né, é assim, né? Quem é inteligente, eu não sou muito, então eu tenho que ler muito. Então, o que acontece? O encarregado ele tem que ter isso. Aí o cara, não, mas pode ser qualquer um, pô, depende, mas você vai ter que dar uma formação, você vai ter que... Aí que vem a certificação, aquele negócio. É importante, não é exigível, mas é importante, não é obrigatório, mas é importante, entendeu? Então, o encarregado, ele é muito importante para a organização, pessoal, porque ele não é só esse canal de comunicação, como diz a lei, ele vai ter que orientar, ele vai ter que assessorar, ele vai ter que identificar os pontos onde não está sendo feito corretamente, vai ter que corrigir, auxiliar na correção disso, né? Então, quer dizer... Arthur, uma questão que vem logo na sequência. O ideal é que esse encarregado não acumule funções. A gente tem visto muito, né? Encarregado que, sou DPO, mas também sou CSO, ocupa outros cargos. Na sua visão, pode ser, num primeiro momento, uma saída, uma alternativa, mas, na sua opinião, o ideal é que o encarregado tenha somente essa função? Graça, você mesma respondeu de forma brilhante, né? Como sempre, né? De fato, nesse primeiro momento, inclusive na NPD, o encarregado da NPD, ele é um assessor da Coordenação Geral de Tecnologia e Pesquisa. Ele tem muito conhecimento sobre a formação, tá, não sei o quê, o Thiago, então, mas ele acumula. Né? Então, a gente nem tem cargo aqui para... Eu acredito que com empresa privada você não tem um cargo específico para... Isso aqui é um encarregado que... Né? No poder público não tem como, né? Não existe esse cargo, não existe essa atribuição. Agora, quer dizer, esse cargo, né? Agora, o pessoal está acumulando, né? Só tem que ter cuidado na hora de acumular para não colocar aquele problema do conflito de interesse, né? Então, não pode ser... Não pode ser o chefe da TI, né? O chefe da TI não pode ser encarregado, né? Porque acontecendo alguma coisa, como é que ele vai comunicar? A tendência é ali, né? Então, tem que ter cuidado. Mas nesse primeiro momento... Né? Mas nesse primeiro momento não tem jeito, não. Perfeito. Arthur, já estamos indo para o final, vou separar uma última pergunta aqui. Eu nem trouxe as minhas, porque, na verdade, esse meu público é tão bom que as minhas questões acabaram aqui, todas elas, de certa forma, tratadas também pela nossa audiência. O Igor Gutierrez, que é CISO, né, da GROB, que está aqui com a gente também participando bastante, Security Leaders, ele diz o seguinte: tenho notado a crescente preocupação de algumas empresas, Arthur, quanto a multas, até antes de concluir seu programa de adequação. Qual a sua visão de haver uma descapitalização das empresas por conta de multas a ponto de prejudicar economicamente alguns setores? Excelente pergunta do Igor. Eu diria, Igor, isso não vai ocorrer. Tá? A NPD, ela tem consciência, inclusive a nossa norma de dosimetria está sendo construída com vistas a não inviabilizar, não
prejudicar e não chegar nesse ponto que você falou, que é muito acertado, tá? Não vamos fazer isso. Chegar assim, a ponto de chegar, olha, vai ser uma multa tão pesada que a empresa vai fechar. Né? Não vai chegar nesse ponto. E o nosso viés continua sendo orientativo. É claro que, como eu disse antes, aqui no mesmo evento do Security Leaders, em algum momento a lei tem que morder, né? Não tem jeito, né? Mas nós vamos conversar com as organizações, nós vamos ver o que a organização fez para remediar, se foi um incidente de segurança, quais ações que ela tomou. Isso é tudo condição atenuante, né? Ela se preocupou antes, ela atendeu a questão de segurança da informação, antes de segurança cibernética, ou ela deixou acontecer? Né? Então, tudo isso vai ser levado em consideração na hora de nós conversarmos sobre isso. Agora, é claro que a empresa vai poder se explicar, contraditória, ampla defesa, o negócio todo vai ser considerado, né? É uma norma, né? É uma norma e que tem que contemplar todos os aspectos jurídicos decorrentes dela. Né? Mas não se preocupe, porque na ideia nós não vamos chegar a esse ponto. É consenso no Conselho Diretor, é consenso de todo o corpo da NPD. E só para complementar, Arthur, essa norma de dosimetria, ela está no radar ou está na agenda? Não, ela tá na agenda, né? Ela está na agenda, ela vai, porque ela pertence ela está na nossa agenda e ela vai sair, eu acredito, no ano que vem, início do ano que vem, ela deve estar sendo, porque ela ainda está na fase de construção da minuta, né? Ou seja, foi feita uma análise de impacto regulatório, em que se decidem as linhas de ação adequadas. Então, da análise de impacto regulatório, ela vai ser concebida uma minuta dela, no primeiro draft, né, bonito draft, e depois isso vai para o Conselho Diretor, né, o Conselho Diretor aprova que ela entre em consulta pública, ela vai entrar em consulta pública ainda. Quer dizer, eu acredito que ano que vem, no primeiro semestre, ela deve estar sendo, metade do primeiro semestre, acredito que ela deve estar sendo publicada, né, com as normas de aplicação de multas. Perfeito. Muito bom. Arthur, obrigadíssima, como sempre, extremamente esclarecedora, né, a sua atuação, muitas perguntas, a maioria delas respondidas, mas, obviamente, a gente nunca consegue, né, Arthur, nesse tempo, responder a todas as questões, mas, com certeza, as principais foram tratadas aqui e é muito importante sempre contar com a sua presença. Eu agradeço em nome de toda a equipe do Security Leader, de toda a audiência. Muito obrigado, Graça. Eu também acredito, muito obrigado, Graça, muito obrigado a todos, né, Ângelo, Sérgio, todos aqueles que nos assistem e acompanham, e pode ter certeza que nós estamos com vocês. Muito bom, muito obrigada. E aí, Sabá, contamos com o seu retorno em breve. Obrigado. Sabá, Forte abraço. Pois não, doutor Ângelo. seguinte, olha, eu fiz um resumo do seu currículo, viu? Caso contrário, eu tomaria aí o tempo todo de sua apresentação, e o que nós queríamos era a sua palavra, as suas colocações e as suas respostas sobre esse tema da mais alta relevância e muito bem abordado por você. Então, aceite também os nossos parabéns da Conteúdo Editorial. Obrigado por abrir um espaço em sua agenda. Forte abraço, um excelente dia para você e até breve. Muito obrigado, Ângelo, pela incrível deferência de sempre. Muito obrigado a todos. Forte abraço.